Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso estudo do livro Há 2000 anos e estamos felizes de estar de volta, cumprindo o nosso prometido, todas as terças-feiras, às 19h30. Estamos aqui. Maria Zã, boa noite, querida, seja bem-vinda. E vamos, então, começar lendo, então, uma página. Como prometido, vamos ler o Vinha de Luz, também de autoria do nosso querido Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Vamos, então, à mensagem número 2. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Palavras de Jesus, narradas em Lucas, capítulo 19, versículo 13. E Emmanuel comenta as palavras de Jesus. Com a precisa madureza de raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentores de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela, para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Mara, Helenice, sejam bem-vindas também, queridas, boa noite. Vamos, então, nos unir em prece? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Amado Mestre Jesus, te agradecemos a presença em mais esta noite de estudo. Que tu, junto aos servos do plano espiritual,
que trabalham junto à nossa casa e junto do anjo guardião de cada um de nós, estaremos então unidos para mais este estudo, com a alegria da presença de todos vós. Que hoje possamos dar prosseguimento à história narrada por Emmanuel, trazendo a sua encarnação como o senador Públio Lentulus. Que possamos compreender e identificar as lições da noite de hoje. Abençoe nossos lares, graças a Deus. Então, vamos dar prosseguimento, ao nosso estudo há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Vamos fazer como temos feito, sempre, retroceder um pouquinho, só para ativar a nossa lembrança, a nossa memória sobre como foi a nossa leitura, que parte da história nós tivemos na semana passada. Então, lembramos que aparece um novo personagem, que foi André de Gioras, um judeu André de Gioras, pai de Saul, o menino, o jovem, que foi enviado às galeras por Públio Lentulus por ter ferido o rosto de Lívia com uma pequena pedra. Então, esse senhor, o judeu André de Gioras, vai a ele implorar pela libertação do filho, recebe uma negativa e traz ao senador o fato de que ali, então, ele ganhara um grande inimigo, porque ele humilhou, da forma como ele, além de não atender o pedido deste pai desesperado, ele humilhou. E então André de Gioras leva ele a essa história de que ele é o novo inimigo, que ele ganhou um grande inimigo a partir dali. Públio, essas palavras, as palavras que André de Gioras dirigiu a Públio, fez com que ele se sentisse em conflito. Ele teve até momentos que ele sentiu o peso das palavras, e chegou a pensar em reverter a situação, mais para livrar a sua consciência de que qualquer outra coisa. Não era uma coisa assim que viesse de dentro do coração ou da alma, Então, ele chega a comandar que tragam o rapaz à presença dele, mas ele é informado, então, que o Saul fugiu. E, então, ele lava as mãos, vamos dizer assim, E só passa um comando para que ele não seja perseguido, então ele acha por bem que o rapaz deve ter voltado para casa e a situação está toda resolvida. O que ele não sabe é que isso era uma prática muito comum nos presídios, Os carcereiros vendiam para os mercadores de escravos esse tipo esses jovens, esses homens que renderiam um preço, um bom negócio. E assim foi. Então, Saul foi vendido para um mercador que o levou para Roma. E lá adiante vemos, então, que Saul foi vendido, parou no mercado de escravos lá em Roma, e foi vendido por coincidência, sabemos que coincidência não existe, pelas tramas do destino, ele foi vendido para a família de Flamínio Severus, o grande amigo de
de Públio, né? A família Severus era muito amiga da família Lentulus. Daí depois, então, andamos por Jerusalém, conhecemos o templo, né, reconstruído por Herodes, as torres Antônia, a Torre Antônia, né, andamos por aquele cenário todo da Jerusalém da época de Herodes, né? Então, depois, nós tomamos conhecimento das investidas de Pilatos, do grande interesse que Pilatos começou a ter por Lívia, né? E se tornando bastante inconveniente. Lívia começou a perceber, ele não foi direto em nenhum momento, mas ela pôde perceber que ele estava se insinuando para ela. Olá, querida Vanessa, que bom te ver aqui, querida. Seja bem-vinda. E então que ele Pilatos começa a ir diariamente à casa do tio Sálvio, né, o tio de Pilatos, o tio de Públio, onde ele está hospedado, né? E ele vai diariamente lá para ver o senador, mas a gente sabe que não é o senador, né? Ele está realmente querendo se aproximar de Lívia. E, em consequência disso tudo, Pilatos e a sua esposa, Cláudia, oferecem um grande jantar na casa deles, né, para a família, para o casal, e daí veio toda aquela descrição, né, da opulência, do luxo, da ostentação que foi aquele jantar, né, e depois, quando encerram, né, o jantar, eles vão, é uma noite muito quente em Jerusalém, e eles vão, então, para o terraço, né, da casa de Pilatos, e o comandante, né, o lictor, Sulpício Tarquínios, se junta a eles. E foi onde nós paramos a nossa leitura, e é onde nós iremos retomar, né, quando eles estão todos juntos no terraço. Então, vou voltar só um parágrafozinho aqui, para situar bem a leitura. Martinha, boa noite, querida, seja bem-vinda. Que bom saber que você está aqui. A noite era das mais cálidas de Jerusalém, motivo porque, findos o jantar e as cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora de Sulpícios Tarquínios, se dirigia para o amplo e bem posto terraço onde jovens escravas faziam deliciosa música do Oriente. E Públio então diz: não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como esta, exclamou Públio, sensibilizado, dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia. Devo à vossa bondade fidalga e generosa a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o pensamento. Senador, esta casa vos pertence, replicou Pilatos com intimidade. Ignoro se a minha sugestão ser-vos-á agradável, mas só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos concedesseis a honrosa alegria de vos hospedar aqui, com os vossos dignos familiares. Acredito que a residência do pretor Sálvio não vos favorece o necessário conforto, e acrescendo a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher, a esposa de vosso tio, né, Cláudia, irmã de Flávia, não, desculpa. A Cláudia, né, irmã da esposa dele, a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher à esposa de vosso tio, sinto-me à vontade de fazer este oferecimento sem quebra de nossos costumes em sociedade. Lá isso não, exclamou por sua vez o pretor, né, o Sálvio, que acompanhara atento a gentileza
da oferta. Eu e Fúvia nos opomos à realização dessa medida. E, acenando confiante para a consorte, né, para a esposa, terminava a sua ponderação. Não é verdade, minha querida? Fúvia, porém, deixando transparecer uma ponta de contrariedade, redarguiu com surpresa de todos os presentes. De pleno acordo. Públio e Lívia são nossos hóspedes afetivos. Contudo, não podemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento, sendo justo que os não privemos de qualquer recurso que se venha verificar a favor da pequena enferma. E dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore onde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral: aliás, esta menina representa uma séria preocupação para todos nós. Sua epiderme dilacerada acusa sintomas invulgares, recordando. Não conseguiu terminar a exposição de seus receios escrupulosos, porque Cláudia, sua irmã, alma nobre e digna, constituindo uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado, compreendendo a situação penosa que os seus conceitos iam criando, adiantou-se-lhe redarguindo. Então, ela criou uma saia justa ali, né? Falando daquela maneira, trazendo a situação da pequena menina, né, que tinha hanseníase, né? E lembrando que Fúvia é casada com Pilatos, né? Fúvia é casada com o tio, Sálvio, e a cunhada de Pilatos, e amante de Pilatos, amante do cunhado. Né? Não vejo razões que justifiquem esses temores. Suponho a pequena Flávia muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém para a sua cura completa. E avançando para a doentinha, como quem desejasse desfazer a dolorosa impressão daquelas observações indelicadas, tomou-a nos braços, osculando-lhe o rosto infantil, coberto de tons violáceos, de mal disfarçadas feridas. Então, temos aí um momento, né, de muito carinho, de muito desprendimento, porque nós estamos falando aí de uma doença de pele, né, que depois se confirmou mesmo como sendo a lepra, ou a hanseníase. Lívia, que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Fúvia, imagina o que é para uma mãe ouvir o que ela ouviu. Recebeu a gentileza como bálsamo precioso para suas inquietações maternas. Quanto a Públio, amargamente surpreendido, considerou a necessidade de reaver a sua serenidade e energia máscula, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara, retomando a direção da palestra sobremaneira comovido. Ele teve que engolir em seco para não se exaltar, né? Porque realmente as palavras de Fúvia foram muito, muito pesadas. Né? É verdade, amigos. A saúde da minha pobre Flávia representa o objeto primordial da nossa longa viagem até aqui. Resolvidos os problemas do Estado que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias que examino a possibilidade de me localizar em qualquer região do interior, de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro. Pois bem, replicou Pilatos com segurança. Em assuntos de clima, sou aqui um homem entendido. Há 6 anos que me encontro nestas paragens em função do cargo e tenho visitado quase todos os recantos da província e das regiões vizinhas, tendo motivos para afiançar que a Galileia está em primeiro plano. Sempre que posso repousar dos labores intensos que aqui me prendem, busco imediatamente a nossa vila dos arredores de Nazaré, para gozar a serenidade da paisagem e as brisas deliciosas do seu lago imenso. Concordo em que a distância é muito longa,
Mas a verdade é que se permanecesse nas cercanias da cidade, nas minhas estações de repouso, perderia o tempo atendendo às solicitações incessantes dos rabinos do templo, sempre a braços com inumeráveis pendências. Ainda agora, Sulpício terá de partir a fim de superintender alguns trabalhos de reparação da nossa residência, pois tencionamos seguir para ali dentro de pouco tempo a refazer as energias esgotadas na luta cotidiana. Já que minha hospedagem não vos será necessária em Jerusalém, quem sabe teremos o prazer de hospedar-vos mais tarde na vila a que me refiro. Nobre amigo, exclamou o senador agradecido, devo poupar-vos tanto trabalho, mas ficar-vos-ei imensamente grato se o vosso amigo Suspício providenciar em Nazaré a aquisição de uma casa confortável e simples que me sirva, reformando-a de conformidade com os nossos hábitos familiares e onde possamos residir despreocupadamente por alguns meses. Com o máximo prazer. Muito bem, atalhava Cláudia com bondade, enquanto Fúlvia mal dissimulava venenoso despeito. Ficarei incumbida de adaptar a nossa boa Lívia à vida campestre, onde a gente se sente tão bem em contato direto com a natureza. Então, vamos lembrar aqui que em nenhum momento Lívia comentou sobre, sobre as investidas, né, as indiretas de Pilatos em relação a ela. Então, ele está achando muito bom ir para Nazaré, achou uma ótima ideia. Fúlvia, por sua vez, já não gostou. Neste Comenos, ouvindo sobre os detalhes dos serviços que lhe seriam confiados em dias próximos, Sulpício Tarquínios, homem de confiança do governador, sentiu-se com a liberdade de intervir no assunto, exclamando com surpresa para quantos os ouviam. E por falar de Nazaré, já ouviste falar do seu profeta? Sim, continuou, Nazaré possui agora um profeta que vem realizando grandes coisas. Então, agora nós vamos trazer aqui a imagem que Sulpício vai nos apresentar do Nazareno, né, do profeta. Vamos lá. Que é isso, Sulpício? Perguntou Pilatos ironicamente. Pois não sabe que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu, e cada qual é dono de uma nova revelação. Mas esse Senhor é bem diferente, falou Sulpício. Estarás acaso convertido a uma nova fé? De modo algum. Mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas. Vejam bem, gente, mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço quando passava alguns dias por Cafarnaum. Ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra em êxtase de admiração comovida. Então, vamos aqui que ele ficou impressionado, né, com a figura desse Galileu. Então, vamos ilustrar aqui a passagem. Tá bom. Isso. Obrigada, Robertinha. Eu também, como se fora tocado de força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvi-lo. Então, nós podemos ver aqui que ele já está nos mostrando a força de Jesus, o magnetismo, né, que vindo de Jesus. Até ele um homem tosco, né, sentiu movido, simplesmente sentou para ouvir. Né, não conseguiu
lutar contra aquilo, simplesmente agiu, sentou, se viu impedido, não tinha força para não ser para ser diferente, né? Então ele descreve de sua personalidade extraordinária de beleza simples, né? Então lembrando que a beleza, gente, ela vem de dentro, né? Então imagina a beleza mesmo que devia ser a beleza de Jesus, né? Vinha um não sei quê. Ele nem sabe definir o que é que Jesus tinha, mas nós sabemos, né? Era a força, era a luz, era toda aquela maravilha que tem um ser, que ele foi o mais puro que nos visitou, que esteve entre nós, né? Um espírito puro ali. Então, realmente, eu acho que se nós estivéssemos ali, nós iríamos usar as mesmas palavras, não sei o quê. Ele tem um não sei o quê. Dominando a turba que se aquietava, de leve, ouvindo-lhe as promessas de um eterno reinado. Seus cabelos esvoaçavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. E de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura se casava à leveza dos seus traços delicados. Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra, renovando os pensamentos de quanto o escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes, em Sebaste, asseverando que acima de César está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. No seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como irmãos bem-amados, filhos desse Pai de misericórdia e justiça que nós não conhecemos. A voz de Sulpício estava saturada do tom emocional característico dos sentimentos de filhos da verdade. O auditório se contagiara da comoção de sua narrativa, escutando-lhe a palavra com o maior interesse. Então, nós vemos como ele ficou, né, como o Sulpício ficou tocado com a presença, né, e as palavras, a figura de Jesus. Já fazia vários dias que isso tinha acontecido, ele ainda estava emocionado, né, trazendo essas imagens. Nós vemos aí os cabelos longos de Jesus, é a confirmação, né, de que os cabelos eram longos, né, os olhos, descalço e pobre, a túnica alva, né, as palavras, né, as coisas que ele dizia sobre o Todo-Poderoso, as críticas, claro, ele fazia críticas, né, a Herodes, e, e tanto ele estava emocionado que ele transmitiu à plateia, né, aqueles que o escutavam lá no terraço, a mesma sensação, deixou a todos no mesmo estádio de espírito. Agora, Pilatos, todavia, sem perder o fio de suas vaidades de governador, interrompeu-o, exclamando: Todos irmãos, isso é um absurdo. A doutrina de um Deus único não é novidade para nós outros, nessa terra de ignorantes, mas não podemos concordar com esse conceito de fraternidade irrestrita. E os escravos? E os vassalos do império? Onde ficam as prerrogativas do patriciado? O que mais me admira, porém, exclamou com ênfase, dirigindo-se particularmente ao narrador, é que, sendo tu um homem prático e decidido, te tenhas deixado levar pelas palavras loucas deste novo profeta, misturando-te com a turba para ouvi-lo. Não sabes que a anuência de um lictor pode significar enorme prestígio para as ideias deste homem? Quer dizer, ele ficou aborrecido
por Sulpício ter estado ali e ainda ter se juntado à multidão para escutar aquele homem, não podia ter feito isso, né? Imagina. Senhor, respondeu Sulpício desapontado, eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Considerei igualmente de pronto que as doutrinas por ele pregadas são subversivas e perigosas, por igualarem os servos aos senhores. Mas observei também as suas penosas condições de pobreza, consideradas por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz, o que de algum modo não constitui motivo de receio para as autoridades provinciais. Além disso, essas pregações não prejudicam os camponeses, porque são feitas geralmente nas horas de ócio e descanso, no intervalo dos trabalhos de cada dia, notando-se igualmente que os seus companheiros prediletos são os pescadores mais ignorantes e mais humildes do lago. Então, já aqui, já fazendo a menção aos apóstolos. Mas como te deixaste empolgar assim por este homem? Retornou Pilatos com energia. Enganai-vos quanto a isso, respondeu o lictor, mais senhor de si. Não me sinto impressionado como supondes, tanto assim que, notando-lhe a originalidade simples e formosa, não lhe reconheço privilégios sobrenaturais, e acredito que a ciência do império elucidará o fato que vou narrar, respondendo à vossa arguição do momento. Desculpa, vou tomar só uma aguinha aqui, gente. Não sei, ele continua então, né? Não sei se conheceis Copônio, velho centurião destacado na cidade a que me referi, mas cumpre-me cientificar-vos do fato por mim observado. Depois que a voz do profeta de Nazaré havia deixado uma doce quietude na paisagem, ele nos mostrando o que era, né, quando Jesus terminava de falar. O meu conhecido apresentou-lhe o filhinho moribundo, implorando caridade para a criança que agonizava. Viu elevar os olhos radiosos para o firmamento, como se obsecrasse a bênção dos nossos deuses. E depois notei que suas mãos tocavam o menino, que, por sua vez, parecia haver experimentado um fluxo de vida nova, levantando-se de súbito, a chorar e buscando carinho paterno, após descansar no profeta os olhinhos enternecidos. Então, ele presenciou, né, uma cura de Jesus, né? É impossível passar por uma cena dessas incólume, né? Sem se sentir, pelo menos, testado, né? Até centuriões já se metem com os judeus nas suas berlengas? Preciso comunicar-me com as autoridades de Tiberíades sobre estes fatos, exclamou o governador, visivelmente contrariado. Claro que Pilatos não gostou nada disso. O caso é curioso, disse Públio Lentulus, intrigado com a narrativa. Então, vamos lembrar, mais uma vez, que estavam todos ali escutando, né, a narrativa, a história contada pelo lictor, né? A verdade, contudo, meu amigo, objetou Pilatos, dirigindo-se a ele, é que nestas paragens nascem religiões todos os dias. Este povo é muito diverso do nosso, reconhecendo-se-lhe visível deficiência de raciocínio e senso prático. Um governador aqui não pode deixar-se empolgar pelas figuras, e sim manter rígidos os princípios, no sentido de salvaguardar a soberania inviolável do Estado. É por esse motivo que, atendendo às sábias determinações da sede do governo, não me detenho nos casos isolados, mas para tão somente ponderar as razões dos sacerdotes do Sinédrio, que representam o órgão do poder legítimo,
apto a harmonizar conosco a solução de todos os problemas de ordem política e social. Públio dava-se por satisfeito com o argumento, mas as senhoras presentes, com exceção de Fúlvia, vamos lembrar que Fúlvia está noutra vibração, né? Pareciam profundamente impressionadas com a descrição de Sulpício, inclusive a pequenina Flávia, que lhe bebera as palavras com o máximo da curiosidade infantil. Um véu de preocupações obscurecera a facécia, o rosto de todos os presentes. Mas o governador não se resignou com a atitude geral, exclamando: ora esta, um lictor que, em vez de fazer justiça ao nosso bem, haja contra nós próprios, obscurecendo o nosso ambiente alegre, merece severa punição por suas narrativas inoportunas. Um riso geral seguia-lhe a palavra ruidosa e leve, enquanto rematava. Desçamos ao jardim para ouvir nova música, desanuviando o coração desses aborrecimentos imprevistos. Então, para Pilatos, toda essa narrativa, dessa bela narrativa sobre Jesus, foi realmente muito inoportuna. A ideia foi aceita com geral agrado. A pequena Flávia foi instalada pela dona da casa em apartamento confortável e, em poucos minutos, os presentes se dividiam em 3 grupos distintos através das alamedas do jardim, aclarado de tochas brilhantes ao som de músicas caprichosas e lascivas, músicas sensuais, né? Públio e Cláudia falavam da paisagem e da natureza. Pilatos multiplicava gentilezas junto de Lívia, enquanto Sulpício se colocava ao lado de Fúlvia, tendo o pretor Lentulus, Salvio Lentulus, né, resolvido permanecer no arquivo, examinando algumas obras de arte. Distanciando-se propositadamente dos demais grupos, o governador notava a palidez da companheira, que naquela noite se lhe figurava mais sedutora e mais bela. Ele estava com a ideia fixa, né? Ele estava doente, né? Só conseguia ver Lívia pela frente. Ele queria Lívia. O respeito que a sua formosura discreta lhe infundia na alma parecia aumentar naquela hora o ardor do coração apaixonado. E agora ele investe diretamente, realmente, com todas as palavras possíveis para cima de Lívia. Nobre Lívia, exclamou com emoção, não posso guardar por mais tempo sentimentos que as vossas virtudes, cheias de beleza, me inspiram. Sei da natural repulsa de vossa alma digna em face de minhas palavras, mas lamento não me compreendais o coração tocado dessa admiração que me avassala. Que é a dignidade de Lívia, né? Também eu, revidou a pobre senhora com dignidade e energia espontâneas. Lastimo haver inspirado ao vosso espírito semelhante paixão. Vossas palavras me surpreendem amargamente, não só porque partem de um patrício revestido das elevadas responsabilidades do procurador de Estado, como por considerar a amizade confiante e nobre que vos consagra o meu esposo. Então, ela já deu um corte nele aqui, né? Mas, para ele, ele está louco de desejo. Isso para ele não é nada. Não vai atrapalhar, impedir as investidas dele. Mas em assuntos do coração, atalhou ele solícito, não podem prevalecer as formalidades da convenção política, mesmo as mais elevadas. Tenho dos meus deveres a mais alta compreensão e sei encarar a solução de todos os problemas do meu cargo, mas não me recordo onde vos teria visto antes. Deixa eu só remover aqui. A realidade é que há uma semana tenho o coração dilacerado e oprimido. Encontrando-vos, parecia deparar-se-me uma imagem adorável e inesquecida. Tudo fiz por evitar essa cena desagradável e penosa,
mas confesso que uma força invencível me confunde o coração. Ele está dando esse discurso, mas a gente sabe, né, que não é amor, né, é puro desejo, é pura... o hábito que ele tem de homem como ele é, lembrando aqui, né, os avisos de Calpurnia, né, quando ela alertou a Lívia que tipo de gente ela ia encontrar, né, em Jerusalém. Então ele está nos mostrando que Calpurnia não estava em momento algum errado. E Lívia responde então: enganai-vos, Senhor. Entre nós não pode existir outro laço, além do inspirado pelo respeito à identidade de nossas condições sociais. Se tendes em tão alta conta as vossas obrigações de ordem política, não deveis olvidar que o homem público deve cultivar as virtudes da vida privada, incentivando em si mesmo a veneração e a incorruptibilidade da própria consciência. Mas a vossa personalidade me faz esquecer todos esses imperativos. Onde vos teria visto, afinal, para que me sentisse empolgado dessa maneira? Calai-vos pelos deuses, murmurou Lívia assustada e empalidecida. Nunca vos vi, antes de nossa chegada a Jerusalém, e apelo para o vosso cavalheirismo de homem, a fim de me poupardes estas referências que me amarguram. Tenho razões para crer na vossa aventura conjugal, né? Falando aqui de sua esposa Cláudia, junto de uma mulher digna e pura, tal como a vejo, reputando uma loucura as propostas que vossas palavras me deixam entrever. Pilatos ia prosseguir na sua argumentação quando a pobre senhora, amargamente surpreendida, sentiu-se desfalecer. Debalde, né, em vão, mobilizou ela suas energias vitais, com o fim de evitar o delíquio, o desmaio. Presa de singular abatimento, encostou-se a uma árvore do jardim, onde se desenrolava a palestra que acabamos de ouvir. Receando as consequências, o governador tomou-lhe a mão delicada e mimosa, torturado pelos seus inconfessáveis pensamentos, mas ao seu contato ligeiro, a natureza orgânica de Lívia parecia reagir com decisão e inquebrantável firmeza. Recobrando as forças, fez com a cabeça um leve sinal de agradecimento, enquanto Públio e Cláudia se acercavam de ambos, renovando-se a palestra geral, com satisfação de todos. Então, a aproximação de Públio com Cláudia anuviou a coisa ali, aquele momento. E daí nós vamos aqui, nessas imagens, para descrever o que nós vamos narrar aqui, o que Emmanuel vai nos narrar. Todavia, a cena provocada pela indiscrição do governador não ficou circunscrita apenas aos dois atores que a viveram intensamente, quer dizer, não ficou só entre Lívia e Pilatos, né? Fúvia e Sulpício acompanharam-na em seus mínimos detalhes através dos claros abertos na ramagem sombria. Então, os dois ali na moita, literalmente, estavam observando o que se passava. Ora esta, exclamou o lictor para a companheira, observando as minudescências da palestra que acabamos de descrever. Então, já perdestes as boas graças do procurador da Judéia, debochando, não é, de Fúvia. Ele sabia que ela era amante de Pilatos. E percebeu que Fúvia estava descontrolada em função disso, estava muito enciumada. A essa pergunta, Fúvia, que por sua vez não tirava os olhos da cena, estremeceu convulsivamente, dando guarida aos mais largos sentimentos de ciúmes e despeito. Não respondes? Continuava Sulpício, gozando o espetáculo. Por que me recusas tantas vezes se tenho para oferecer-te um sentimento profundo de dedicação e lealdade? A interpelada continuou em silêncio no seu posto de observação, rugindo de cólera íntima, quando viu que o governador guardava entre as suas a mão exânime da companheira,
pronunciando palavras que seus ouvidos não escutavam, mas os seus sentimentos inferiores presumiam adivinhar naquele colóquio inesperado. Quer dizer, ela imaginou e ouviu o que quis ouvir. Ela não conseguiu escutar nada, toda a repulsa de Lívia, né, toda a investida de Pilatos, ela percebeu, mas o que Lívia evitou e afastou, né, Pilatos, ela não escutou. Ela estava louca de ciúmes, né, louca de despeito. Tão logo, porém, Cláudio e Públio figuraram no cenário, Fúlvia voltou-se para o companheiro, murmurando com voz cava, uma voz cavernosa, uma voz profunda. Acederei a todos os teus desejos se me auxiliares num cometimento. Então, vemos aqui que Fúlvia ela está disposta a tudo para afastar Lívia de Pilatos. Qual? O de levar-nos ao senador, em tempo oportuno, o conhecimento da infidelidade de sua mulher. Como? Primeiramente, evitarás a instalação de Públio em Nazaré, para levá-la mais distante. Quer dizer, ela não queria realmente que Lívia estivesse morando perto da vila de Cláudia e de Pilatos. Né? Para levá-la mais distante, de modo a dificultar as relações entre Lívia e o governador, por ocasião de sua ausência de Jerusalém, porque estou adivinhando que ela desejará transferir-se para Nazaré em breves dias. Em seguida, procurarei interferir, pessoalmente, de maneira que sejas designado para proteger o senador na sua estação de repouso, e, investido nesse cargo, encaminharás os acontecimentos para a consecução de nossos planos. Isso feito, saberei recompensar teus esforços e bons serviços de sempre, com a minha dedicação absoluta. Podemos entender bem o que vem a ser uma dedicação absoluta. Ela é realmente uma pessoa baixa, né? Ela é vil. O Lictor ouviu a proposta, silenciando indeciso. Ele chegou a ficar indeciso. No entanto, a interlocutora, como se estivesse ansiosa por selar a aliança sinistra, interrogou em voz firme. Tudo combinado? De pleno acordo, respondeu Sulpício, já resolvido, né, já resoluto. E as duas personificações do despeito e da lascívia, né, da luxúria, reuniram-se à caravana fraterna com a máscara das alegrias aparentes, depois de concluído o pacto tenebroso. As últimas horas foram consagradas às despedidas com a afabilidade exterior de convencionalismo social. Lívia absteve-se de relatar ao esposo a cena penosa do jardim, considerando não somente a sua necessidade de repouso íntimo, como também a importância social das personalidades em jogo, prometendo a si mesma evitar a todo transe qualquer expressão menos digna do terreno de escândalo pelas palavras. Então, Lívia, ela não contou nada para Públio, e você já pode imaginar mesmo, né, como seria se Públio tomasse conhecimento do que estava acontecendo, lembrando que o senador, hierarquicamente, estava acima de Pilatos. Né? Então, aqui encerra-se a noite na casa de Pilatos. Vamos para o novo capítulo, capítulo 4, na Galileia. Vamos aqui, então. No dia imediato a esses acontecimentos, às primeiras horas da manhã, Públio Lentulus foi procurado na intimidade do seu gabinete particular por Fúlvia, que se lhe dirigiu criminosamente nesses termos. Foi direta e rápida, né? Não perdeu tempo. Senador, o ascendente de nossas ligações familiares obriga-me a procurar-vos para tratar de um assunto desagradável e doloroso. Mas, nas minhas experiências de mulher,
cumpre-me aconselhá-lo a resguardar sua esposa da insídia dos próprios amigos, pois que ainda ontem tive a oportunidade de surpreendê-la em íntimo colóquio com o governador. O interpelado, Públio, estranhou aquela atitude insólita, grosseira, contrária a todos os seus métodos de homem de bem. Repeliu dignamente a investida, encarecendo a nobreza moral de sua companheira, passando Fúvia a relatar-lhe, com os mais exaltados floreios de sua imaginação doentia, a cena da véspera, nas suas mínimas minudências. Então, ela contou para Públio Lentulus aquilo que a cabeça dela viu e ouviu, porque ela não viu nada daquilo da rejeição de Lívia, né? O senador ficou pensativo, mas sentiu-se com a precisa coragem moral para repelir a insinuação caluniosa. Ele conhecia Lívia, né? Muito bem. Pois bem, disse ela, terminando a denúncia, muito longe levais a vossa confiança e boa-fé. Um homem nunca perde por ouvir os conselhos da experiência feminina. Perigosa ela, né? A prova de que Lívia caminha na estrada larga da prevaricação, tê-la-eis muito breve, porquanto ela há de preferir a partida imediata para Nazaré, onde o governador buscará encontrá-la. E dizendo, retirou-se apressadamente, deixando o senador algo desalentado e compungido, pensando nos corações mesquinhos que o rodeavam, porque no tribunal da consciência não se sentia disposto a aceitar a ideia que viesse conspurcar a valorosa nobreza de sua mulher. Então, ele sabia, no íntimo, ele sabia muito bem que ele não podia duvidar de Lívia. Mas o que foi que Fúvia fez? Ela plantou a pulguinha, ela colocou a pulguinha atrás de orelha de Públio, né? Imenso véu de sombras cobriu-lhe o espírito sensível e afetuoso. Não podia ser diferente, né? Sentiu que em Jerusalém conspiravam contra ele todas as forças tenebrosas do seu destino, experimentando vasto deserto no coração. Ali não encontraria a palavra prudente e generosa de um amigo como Flamínio, com quem pudesse desabafar as suas profundas mágoas. Absorto nessas meditações angustiosas, não viu que as pétalas das horas rodopiavam incessantes nos torvelinhos do tempo. Só muito depois percebeu o vozerio de um dos serviçais de confiança, vindo a saber que Sulpício Tarquínios lhe solicitava o obséquio de uma entrevista particular, pedido que a atendeu com o máximo de atenção. Então, já vemos aqui que que Sulpício já chegou procurando por Públio, cumprindo o que combinou, cumprindo o tratado feito com Fúvia. Admitido ao interior do gabinete, o lictor referiu-se sem preâmbulos aos fins da visita, explicando com desembaraço. Senador, honrado com a vossa confiança no caso de vossa transferência para uma estação de repouso, venho sugerir-vos o arrendamento de rica propriedade pertencente a um nosso compatrício nos arredores de Cafarnaum, encantadora cidade da Galiléia, situada no caminho de Damasco. É verdade que já escolheste Nazaré, mas ao longo da planície de Esdrelon, as casas confortáveis são muito raras, acrescendo que serias obrigado a enormes dispêndios com serviços de remodelação e benfeitorias. Em Cafarnaum, porém, o caso é diferente. Tenho ali um amigo, Caio Gratos, decidido a arrendar por tempo indeterminado a sua esplêndida vila, que é uma herdade provida de todo o conforto, com pomares preciosos, num ambiente de absoluto sossego. O senador ouvia
o preposto de Pilatos, como se o espírito lhe pairasse noutra parte, mas como se tivesse a atenção subitamente despertada, exclamou, na atitude de quem argumenta consigo mesmo. De Jerusalém a Nazaré temos 70 milhas. Onde fica Cafarnaum? Então, ele já na cabeça dele, ele quis calcular, né? Saber quão distante estaria de Nazaré. Então, a 70 milhas dá mais ou menos que uns 113 quilômetros, né? De Jerusalém para Nazaré. Muito distante de Nazaré, obtemperou Lictor com segunda intenção. Está bem, Sulpício, respondeu Públio com ares de quem tomou sua resolução íntima. Estou muito agradecido pela tua gentileza, que não esquecerei de recompensar em tempo oportuno. Aceito a sua sugestão, que reputo sensata, mesmo porque, de fato, não me pode interessar a aquisição definitiva de qualquer imóvel na Galiléia, atenta à necessidade de regressar a Roma dentro em breve. Ficas autorizado a concluir o negócio, porquanto me louvo nas tuas informações, descansando confiadamente no teu conhecimento do assunto. Então, vamos ver aqui, só para nós entendermos, né? Aqui a distância, as distâncias. Nós temos aqui embaixo na Judéia, Jerusalém, onde eles todos moram, não é? A sugestão de Pilatos para que ele fosse bem mais lá ao norte, na Galileia, para Nazaré. Diante do comentário, né, de Fúvia e diante do que trouxe Sulpício, então ficou decidido Cafarnaum, lá adiante, junto ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia. E só para a gente lembrar, quem é que está em Cafarnaum no ano 32? Nosso Jesus, né? Então as coisas estão encaminhando. A forma como as coisas vão acontecendo são inevitáveis, né? Então vamos lá. Vou deixar um pouquinho o mapa aí. Secreta satisfação transpareceu nos olhos de Sulpício, que se despediu com fingido reconhecimento. Então, a parte dele, o combinado com Fúvia, né, a ardilosa Fúvia, já estava garantido. Públio Lentulus descansou novamente os cotovelos na mesa de trabalho, submerso em profundas cismas. Ele realmente ficou cismado. Aquela sugestão de Sulpício chegava no instante psicológico de suas angustiosas cogitações, porque, em face dessa nova providência, conseguiria instalar a família longe de qualquer influência da casa do procurador da Judéia, salvando assim a sua reputação dos salpicos ignominiosos da maledicência. Então, ele já deitou a possibilidade de ir para Cafarnaum como um escudo. A denúncia de Fúvia, todavia, desdobrava sucessivas preocupações no seu íntimo, fosse pelo inopinado da calúnia ou pelo espírito de perversidade com que a mesma fora urdida. Seu pensamento mergulhou em ansiosas expectativas. À noite daquele mesmo dia, após o jantar, vamos encontrá-lo a sós com Lívia, no terraço da residência do pretor, que por sua vez se ausentara da casa por algumas horas, em companhia de seus familiares, para atender a imperativos de certas pragmáticas, né, de compromissos sociais. E nós vamos deixar para a próxima semana o encontro dele com a esposa Fúvia. Vamos parar, então, fazer uma pausa aqui e deixar para terça-feira, dia 10, a continuação dessa história.
Vamos orar? Pai de infinita bondade, te agradecemos a oportunidade reencarnatória nesses nossos tempos, em que podemos usufruir das verdades trazidas por Allan Kardec, que codificou a nossa belíssima e consoladora doutrina espírita. Estamos aqui podendo olhar com olhos diferenciados a toda essa narrativa, porque podemos perceber os erros, os acertos, as influências, o caminho que está por vir. E desta forma, podemos pisar de forma mais leve, mais cautelosa, quando percebermos o pântano à nossa frente. Gratidão, Pai, por esta doutrina que nos esclarece, por essa doutrina que amplia a nossa visão, por essa doutrina que nos consola e que nos faz perceber as tuas verdades e a tua justiça. Abençoa, Senhor, mais uma vez o nosso encontro. Traz a nós a tua paz, que veio através do Evangelho que teu Filho Jesus colocou à nossa frente. Que possamos, Senhor, compreendê-lo e praticá-lo. Fortaleça-nos, Pai, para que possamos seguir e um dia, lá adiante, sabemos, ainda distante, te encontrar. Que assim possa ser, amado Pai. Muito obrigada, queridas, pela companhia, que possamos refletir sobre as coisas que lemos no dia de hoje, na noite de hoje, e trazer para a nossa vida, não é? Gratidão a todos, muita paz. Obrigada, Roberta, mais uma vez, tá? E Mariazã, Mara, Helenice, Vanessinha, Martinha, todos, obrigado por estarem aqui conosco. Boa noite.